Shalom Abraha. Me fizeram uma surpresa. Hoje eu faço aniversário em português no dia 5 de junho. E hoje, o dia 28 de Iyar, ele é equivalente ao dia que eu nasci, há 66 anos atrás. No site do Chabad tem lá você verifica, coloca o dia em português, o ano em português, vai aparecer o dia em hebraico, o ano em hebraico. E hoje me deu, de acordo com o calendário hebraico, eu estou fazendo meus 66 anos hoje. Me fizeram uma surpresa, minha diretora. Nosso Abba merece tudo e muito mais. Um homem que ajudou a consertar a vida de muitas pessoas, ajuda muitas pessoas. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui é bem simplório para o tamanho de kavod que a gente tem que dar para o nosso querido Rabino Gloiber. Que ele viva até os 120, com saúde de 20, que Hashem realize os desejos do coração dele, que tudo dê certo na vida dele, tudo, inclusive os livros, a editora, o colo, a sinagoga, a nossa ONG, que o Rebbe falou ontem que lá na frente é Jerusalém, aqui no fundo é Kfar Rabad, que é a escola que ele estudou, o Yeshiva que ele estudou em Israel. Então, assim, hoje a gente tem que abraçar o Rabino bem de pertinho e dar muito carinho para ele. Beijo. Opa, muito obrigado, Rodinho, Parabéns, obrigado. eu sou grato também ao Rabino, só estou aqui por conta dele também, então eu fico muito feliz a cada dia. Muito obrigado, Rodinho. E Léo? Eu não falaria melhor, minha esposa fala muito melhor. Mas assim, eu complementando o que minha esposa falou, eu só tenho que agradecer. Eu aprendi muita coisa aqui e aprendo todos os dias. Hoje mesmo a gente teve um shiur muito importante, né? Que maravilha. Aqui o bolo com as velhinhas que já se queimaram até a gente conseguir ligar o vídeo, tudo. Pra quem tá curioso saber a idade, olha ali, só que a perninha dos 6 já foi, agora só ficou a vida, né? Ficou 8. Sim, muito ficou bom. 8, infinito. Muito bom. O Abba tem que ser, infinito pra nós. Opa, e tem quindim. Tem quindim, pão de queijo, bolo. Tudo de bom. Olha que coisa linda. Olha, muito obrigado para nossa diretora. Muito obrigado, Rodinho, filho da nossa diretora, que está apoiando aqui a nosso Beit Midrash, nosso Kollel, nossa Yeshiva. Muito obrigado, Hillel. E hoje nós vamos primeiro falar as brachot. Vou contar para vocês. Tinha uma vez, uma pessoa tinha que tirar diploma de rabino. E o grande rabino que ia dar o diploma para ele, convidou ele para casa dele e colocou todas as comidas assim na frente dele. E ele não sabia que brachá ele vai falar primeiro, que brachá ele vai falar depois. Ele falou para o rabino: olha, eu preciso ir para o matinho. Era coisa de 200 anos atrás. Naquela época o banheiro era no matinho, né? Só que ele tinha trazido o livro dele. Então ele foi lá, saiu da casa, olhou rápido no livro a ordem daquelas brachot. Na hora que ele entrou, já estava em outra ordem, já tinha outras comidas. Então, saiu da ordem dele. Eu não vou contar a história inteira, né? Mas assim, no nosso caso, que nós temos aqui esse bolo tão lindo, e o bolo é mezonot. E o pão de queijo é shakol. O quindim é shakol. Então nós temos aqui só 2 categorias de brachot. Então hoje está fácil. Então nós começamos pelo bolo. Que coisa maravilhosa esse bolo. Uau! Quanto tempo! Uau! Olha só que maravilha! Começamos então cortando o bolo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Rabino! Muito obrigado. Mazel tov, Siman tov, Siman tov, Mazel tov, Siman tov.
Cimentava, Mazel Tov, cimentava. Yeilanu, Yeilanu, Ulechol Israel. Yeilanu, Ulechol Israel. David Melech Israel, Chai Vekayam. David Melech Israel, Chai Vekayam. David, oba! Léo 120 com saúde, Amém. com alegria, com muito sucesso. Amém. Que o Senhor é uma grande pessoa nas nossas vidas, na vida de todos os seus amigos da ONG, que está aqui, já estão muitas pessoas aqui lhe assistindo. Uau! Que maravilha! Que maravilha! Que coisa linda! Que coisa linda! Agora vamos para as brachot. Vamos falar as brachot. O rei Davi, uma vez, ele resolveu fazer um censo, a contagem do nosso povo, IBGE. E o que acontece? Na Torá está escrito que a bênção divina não recai sobre uma coisa contada, medida, pesada. Ou seja, assim, para que a bênção divina ela não recai ela sobre uma coisa que está oculta dos olhos. Então até quando a gente vai contar o dinheiro, a gente conta com a cabeça, assim, a gente não conta verbalmente, olha, tem 50 mais 50 mais 50 dá 150, a gente não fala isso verbalmente. A gente conta com a cabeça, a gente escreve. Então, por outro lado, nosso povo foi contado no deserto 3 vezes. E qual era o motivo que o nosso povo foi contado? O motivo, diz o Zohar, se a contagem ela vai trazer sobre nós uma coisa ruim, então o certo seria não sermos contados. Mas fomos contados antes da entrega da Torá, fomos contados depois do bezerro de ouro. Por que essa contagem? Então, o Zohar nos explica que, por outro lado, para que a bênção divina recaia sobre nós, para trazer essa bênção para o mundo, a gente tem que fazer uma ação no mundo da ação. Então, a contagem teria que ser feita. Então, qual foi o patente divino, a invenção divina para fazer essa contagem sem precisar nos contar? Ele pediu para Moshe para que cada um de nós trouxesse uma moeda para tzedakah, essa moeda de meio shekel, não é o meio shekel de Israel, é o meio shekel de prata daquela época, e aí cada pessoa trouxe aquela moeda de meio shekel, as moedas foram contadas, e assim se sabia quantas pessoas eram o nosso povo. Todas as tribos foram contadas, então na saída do Egito você vai ver, antes do recebimento da Torá, o número de cada tribo, quantas pessoas tinham. Nós vemos que as tribos que foram escravizadas, elas se tornaram tribos enormes. Então daqui a gente aprende, quanto mais a pessoa sofre, mais ela cresce, se multiplica, mais bênçãos Hashem dá para ela. A tribo de Levi que não foi escravizada, o número deles era um número pequeno. E daqui a gente vai vendo, vamos aprendendo muitas coisas. Mas o rei Davi, ele resolveu fazer uma contagem, ele achou que assim, já se passou tanto tempo, quer dizer, ninguém tinha feito uma experiência para saber a gravidade de fazer essa contagem. Isso que a Torá optou, isso que Hashem optou por fazer a contagem por meio de moedas. Mas o rei Davi imaginou, tá bom, ele vai fazer uma contagem, ele não tem como fazer por meio de moedas, vai ser muito complicado, é um povo muito grande. E naquela época tinham 13 tribos, né? 12 tribos dividiram a terra de Israel, foi dividida para 12 tribos. Nós sabemos que o nosso patriarca, o Jacó da Torá, ele tinha 12 filhos. Ele deu a brachá para os 2 filhos de Yosef, Efraim e Menashe, se tornaram 2 tribos, então não tem tribo de Yosef, no lugar disso tem tribo de Efraim, tribo de Menashe, então se tornaram 13 tribos.
A tribo de Levi não recebeu uma parte na terra, então a terra foi dividida em 12 tribos. A tribo de Levi ficou ensinando a Torá para todo mundo, ia de cidade em cidade. Os Levi, eles moravam nas cidades de refúgio. Em outras palavras, o rei Davi viveu naquela época que o nosso país tinha 13 tribos. Depois disso, na época do neto dele, bisneto, o rei Davi, depois o rei Salomão também era rei do país inteiro. Depois o neto do rei Davi, o Rehavam, foi feita contra ele uma revolução que 10 tribos se separaram. E 180 anos depois, aquelas 10 tribos se tornaram 10 tribos perdidas, porque veio o rei da Assíria e levou eles, e a gente não sabe até hoje onde eles estão. Pode ser os índios brasileiros, pode ser qualquer... Muitas pesquisas foram feitas em muitos países. A gente ainda, quando tiver Geulah, já eles vão se revelar. De qualquer maneira, o rei Davi, tecnicamente falando, ele não tinha a possibilidade de fazer essa contagem por meio de moedas de meio shekel. E ele não imaginou que fosse uma coisa tão grave assim. Ele falou, tá bom, a contagem do nosso povo no deserto foi uma coisa muito rigorosa. Saímos do Egito e fomos contados antes de recebermos a Torá. Mas ele não imaginou que teria alguma consequência drástica, trágica disso, que o nosso povo fosse contado. Então ele fez a contagem do nosso povo. Começou uma praga, uma epidemia, que pessoas começaram a morrer assim. E agora ele não sabia o que fazer. Quer dizer, realmente a bênção divina não recaiu mais sobre o nosso povo. Começou uma epidemia, milhares e milhares e milhares de pessoas faleceram. E ele descobriu o jeito de parar de reverter essa situação. Então, ele determinou que todo dia nós vamos fazer 100 bênçãos. 100 bênçãos, 100 brachot. E quando começaram a fazer essas 100 brachot todo dia, essa epidemia parou. Então, por isso, dizem nossos sábios, de manhã nós levantamos, nós falamos as bênçãos matinais, depois na tefilá do Shacharit, tem mais bênçãos para as bênçãos matinais, tem o Baruch Shamar, Shtabach, depois 2 bênçãos antes do Shema, 2 bênçãos, uma bênção no Shacharit depois do Shema, de noite tem 2, e o Shmona Esrei tem 19 bênçãos, a Tefilá da Amidah. Então, quer dizer, a pessoa rezando todo dia, ele já está bem próximo. Sim, dá 100, né? Ele já está bem próximo. Então, a gente vai caprichar, então vamos acrescentar para chegar nessa 100 brachot, vamos ter que comer alguma coisinha, beber alguma coisinha. O Birkat Hamazon também, O Birkat Hamazon são mais 4, a Netilat Yadayim, antes do Birkat Hamazon, o Brachá do Amotzi, são mais 2. Em outras palavras, nós vamos assim acrescentando nas brachot. Quantas brachot nós pudermos... Temos que correr atrás das brachot. Temos que correr atrás das brachot. Então, vou pegar um garfinho e vamos começar. A primeira brachá, quando você tem assim, mezonot, que é a brachá do bolo, você tem borei preaetz, borei preadamá, que é a fruta da árvore, fruta da terra, e shakol é quando uma coisa já perdeu a forma, tipo assim, dá um exemplo, esse quindim, ele é feito de ovo e de coco. Só que o coco que está aqui não é um pedaço de coco, é um coco que ele já foi deformado, ele já perdeu a forma natural do coco. Então tudo aqui já virou shakol. Agora, por exemplo, quando a gente fala sobre um biscoito como um pão de queijo. Pão de queijo é farinha de queijo, né? Ele tem polvilho azedo, polvilho, farinha de polvilho com queijo. Então é 100% shakol. Então a gente vai falar assim, uma brachá borei minei mezonot, para tudo que é mezonot. Porque se eu faço o shakol primeiro... Porque se você fizer o shakol primeiro, você perdeu a brachá do mezonot. Ou seja, assim, shakol é uma brachá que serve para tudo.
É muito bom que ela serve para tudo, mas o problema é que na hora que você falou ela, você já está isento de falar as outras brachot, então você perdeu brachot. Podia falar mais brachot, ganhar mais. No lugar disso, você falou uma que serve para tudo. Então a gente sempre vai falando as bênçãos específicas, as brachot específicas. Então, por exemplo, se tem aqui bolo e biscoito de farinha de trigo, é a mesma brachá. Então a gente vai falar uma e já vai servir para outra. Então vamos falar brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Muito bom. Parabéns, muito obrigado. Muito bom mesmo o bolo. E agora, você, depois que falou a brachá, você não pode fazer uma interrupção entre a brachá que você falou, a bênção, e você engolir o que você... Então eu falei borei minei mezonot pro bolo, eu não posso falar enquanto eu não comer o bolo. E o que quer dizer comer? Colocar dentro da boca não quer dizer comer. Mastigar ainda não quer dizer comer. Ele só vai ser considerado um bolo comido depois que eu engolir ele. Então não posso falar entre a bênção e o fato de eu engolir um pouquinho desse bolo, aí não posso falar, porque se eu falo, eu faço uma interrupção. E aí fica como se fosse uma... Sim, e aí essa interrupção vai causar que a brachá não serviu, foi uma brachá em vão, e é proibido falar o nome de Deus em vão, e eu vou ter que falar brachá de novo, e aí comer, engolir, aí eu cumpri o mandamento. E agora então vamos para a próxima etapa, agora o Sheakol. Então a gente tem aqui o Quindim, temos aqui uma Guaraná. Então, tanto o Quindim quanto a Guaraná, todas as bebidas, fora o vinho e um suco de uva de verdade, feito de uvas, uma vez tinha lá em Israel tinha uma fábrica de suco de uva, que o pai, antes de falecer, ele deixou a fábrica de herança, chamava Mendelssohn, me lembro até hoje. Uma fábrica de vinho, de suco de uva, e eu me lembro onde era essa fábrica, e o pai falou para o filho, antes de falecer, filho, eu vou te contar um segredo, da nossa profissão, que dá para fazer vinho e suco de uva, até de uva de verdade. Até de uva verdadeira dá para fazer um suco de uva também. Quer dizer, o que eles faziam... uma vez eu fui para um rabino lá em Kriyat Malachi, Rav Yehuda Yaroslavsky, eu comprei uma garrafa de suco de uva lá em Israel, que estava escrito 100% natural. E pela halachá, pela lei judaica, se um suco de uva é suco de uva 100%, você pode acrescentar 49% de água e ele ainda mantém a brachá dele, que é um borei pregafen. Então, fui lá para o rabino que deu as garrafas, estava o selinho do rabino, e eu falei para ele, olha, está aqui 100% natural, com a sua asgarrá. Ele falou, não, o meu selinho é que é 100% kasher, que tudo que eles acrescentaram aí, a água, a groselha, a corante, adoçante, eu verifiquei que era tudo kasher. Mas não acrescenta água aí, porque 51% de vinho deve ter aí, com certeza, mas não acrescenta água. Então, assim, se você fala essa brachá Sheakol, quer dizer que tudo, Sheakol me'abed varu, que tudo aconteceu pela palavra divina, vai servir para todos os líquidos, fora um vinho de verdade que é feito de uva, fora um suco de uva de verdade feito de uva. Agora, não vou entrar em detalhes assim, que às vezes tem suco de uva que ele não contém uva, né? É outra história. Mas um
um vinho de verdade é Borei Pregefen. Então, a brachá do vinho, ela vai servir para os outros líquidos. Você fala Borei Pregefen, você pode tomar uma guaraná depois, mas a brachá do Shakol Neabedvaru dos outros líquidos não serve para o vinho. Mas o problema é que se você fala, você perdeu a brachá do vinho, porque já isentou. Então o segredo é não fazer shakol se a mesa está cheia de coisas. Fazer todas as brachot, deixar o shakol para o final. Se eu tiver fruta, eu primeiro faço a fruta, se eu tiver mesonote, aí vou indo adamar e depois o suco que eu vou tomar, né? Exatamente. E agora nós temos o sólido e o líquido. Então, o sólido tem prioridade em relação ao líquido. Então a gente vai falar shakol antes de comer o quindim, e depois beber a guaraná. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyah bidbaro. Amém. Novamente, tem que primeiro engolir, senão você não pode falar. Depois que falar a benção, sendo que você agradeceu sempre pelo que você está comendo. Então, primeiro você tem que colocar na boca, mastigar, engolir. Depois que engoliu, aí você pode falar. Senão fica uma interrupção. O Habib está assistindo a aula, colocou, uhul, que delícia! Ah, muito bom, muito bom. Boa tarde ao Henrique. Muito bom. O Henrique, Então, Vitória, Régia. Vitória. Mesa linda, Rabino. Mazal que o Marcos Vinícius estava... Vitória Régia tem que voltar para o nosso grupo, então. Mãe Fernando Duarte. Fernando Duarte, da ONG, muito Fabiana obrigado. Dantas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pelo carinho que vocês têm pelo nosso Abba querido. E hoje uma aula muito importante sobre Brachot, uma forma que a gente conversa diretamente com a Kadosh Baruch, né, Abba? Exatamente. E para dar um exemplo, nós estamos aqui embaixo de uma árvore de abacates. Oi? E aquela pequenininha que é filha dessa... Mostra para eles lá o carrinho cheio de abacates. Já está cheio de abacate. Filha, mostra para eles lá o carrinho dos abacates. Então aqui a gente está em construção, nossa ONG tem esse quintal gigante aqui, esse abacate. Nossa, mesa, tudo. Aos parabéns. Ai, muito obrigado. E a ONG que está em construção. A ONG está em construção, vai ficar bacana. Então esse pedacinho de abacate é filho... A nossa tamareira lá em cima. Esse aqui foi a mãe do Rabino que plantou. Essa tamareira também, ela trouxe sementes de Israel. Então nós temos uma tamareira e lá na frente aqui a gente tem um pé de licuri para fazer licor. Aí fizemos a nossa lareira. Então assim, todo esse espaço aqui vai ser dedicado só para o nosso pai. E é um lugar alto. Aqui vai ficar o chalé do Rabino. Agora contar para vocês também. E pedimos a sua contribuição, né? A sua tzedakah, quem puder ajudar, qualquer valor. E contar para vocês agora uma coisa interessante. Quando a gente fala sobre bênçãos, vai ter duas categorias de bênçãos. Isso é Israel? Perguntando Assim, se aqui é Israel. Aqui é o pedacinho de Israel no Brasil. No Brasil, pedacinho de Israel no Brasil. Isso é palavra do Rebbe, na carta de ontem. E esse quintal aqui ele chamou do campus de Kfar Rabad. Kfar Rabad é o que, Abba, querido? Era um lugar em Israel onde eu estudei, onde tinha minha Yeshiva Tomchit Mimim. Estudei lá durante 7 anos, desde 1978 até, vou te falar de verdade, até 85. 85 já estava no Koilo. E depois me tornei um Melamed, dei aulas lá no Heider, na Yeshiva própria também. Uma coisa interessante, vou contar para vocês umas passagens da Yeshiva.
Mas antes disso, eu quero contar para vocês. Nós fizemos as brachot, né? O Borei Minei Mazonot. E fizemos depois o Shakol. Quando você fala brachá Shakol, Shakol Neabitvarou, quer dizer, tudo aconteceu pela palavra divina. Então, já serve para tudo. Se você é o dono da casa, serve para tudo que você tem na sua casa já. Então, se eu quiser comer o abacate agora, eu perdi a brachá de Borei Praetz. Então... Aí poderia comer normal? Então, aí posso comer normal, mas perdi a brachá. Então, por isso que a pessoa tem que se programar já antes de começar a comer. Colocar cada coisa de acordo com a ordem, por exemplo... O que ela vai comer, né? Exatamente. Então, eu vejo que o senhor sempre come uma fruta. Isso, É porque o senhor gosta ou é porque o senhor quer pegar a brachá? Não, que eu quero pegar a brachá. Então o senhor não perde nenhuma. Não, sai correndo atrás da brachá. Não perder. Contar para vocês, já que a gente está falando sobre Kfar Chabad, uma vez eu fiz uma prova para crianças da Yeshiva. Subimos no terraço da Yeshiva. Lá em Israel é muito comum os prédios, as casas terem um terraço em cima. O terraço faz parte da casa, onde se pendura roupa, onde se faz a maior parte das coisas. O terraço seria o quintal, vamos dizer assim. Então, essa yeshiva tinha 3 andares. Ela tinha, acima do terceiro andar, tinha um terraço muito grande. Então, subimos lá no terraço, um dia cheio de nuvens lindas. Eu subi com as crianças da yeshiva naquele terraço, tinham filhos de rabinos de outros países. E aí eu falei para as crianças, hoje nós vamos fazer uma prova, o que é Deus. O que é Hashem. Hashem é Deus, muito bom. Então, quando você fala Shema Israel, foi a frase que Yaakov ouviu dos filhos dele. A Torá nos conta que Yaakov queria revelar para os filhos dele quando vai ser a redenção final, quando Mashiach vai chegar, quando vai ter Geulah. Ou seja, quando termina já todo o sofrimento do nosso povo. Na hora que ele ia revelar para eles, ele reuniu todos os filhos antes de falecer. E ele ia revelar para eles quando vai ter Geulah. De repente deu um branco. Sumiu da cabeça dele. Aí ele falou, então alguém aqui pode ser que Deus me livre, está com problema. Problema quer dizer idolatria. Aí eles falaram juntos, Shema Israel. O pai dele se chamava Yaakov, mas depois o nome dele mudou para Israel. Ele continuou sendo chamado tanto de Yaakov quanto de Israel, que ele tinha se pego com um anjo, com uma criatura espiritual, e ele venceu o anjo. Então o anjo falou, olha, agora Yaakov, quando ele nasceu, vou contar para vocês, sou obrigado a dar essa explicação, senão... Yaakov recebeu o nome de Yaakov. A palavra Yaakov está relacionado a calcanhar, quer dizer que ele vai passar o pé em alguém. Então, por quê? Porque ele estava segurando o calcanhar do Esav. Ele tinha um irmão gêmeo, que era o Esav. O Esav saiu primeiro, e ele saiu segurando o calcanhar do Esav, não queria deixar o Esav sair primeiro. Então, o Yaakov, ele era a reencarnação do Adam Arishon. E o Esav, ele tinha a ver com o pacote da cobra. Ou seja, aquela cobra no paraíso era um anjo da morte que baixou na cobra. E esse anjo da morte é o anjo do Esav. E essa criatura espiritual que depois se pegou com Yaakov, para vocês terem ideia. Então, no paraíso, aquele anjo, ele baixou na cobra. Ele é chamado de Satã. A palavra Satã quer dizer desviador. Stiá em hebraico, listot, o verbo listot quer dizer desviar. Então, a palavra Satã é desviador. Depois, nas traduções, já inventaram, virou nome próprio de alguém lá. Mas, na nossa gramática, o Satã é o desviador. E esse anjo da morte, que a gente chama ele de Satã, ele baixou na cobra. A cobra começou a falar, quer dizer, a cobra era um animal irracional, foi criado no 5º dia da criação. Agora no 6º dia ela começou a falar, e ele conseguiu tirar as bênçãos do Adão e Eva por meio de trapaça.
Agora os dois tinham que se reencarnar. O Esav, que era do pacote desse anjo da morte, eles tinham que se reencarnar, e Yaakov, ele tinha que resgatar, tinha que pegar de volta essas bênçãos também por meio de trapaça. Que era o jeito, sendo que elas foram tiradas dele por meio de trapaça, ele tinha que pegá-las de volta por meio de trapaça. Então, ele já nasceu segurando o pé do Esav. E foi dado para ele esse nome Yaakov, que é uma linguagem de calcanhar, quer dizer, ele veio para passar o pé do Esav. Depois, claro, a história continua. O Esav, ele, Deus me livre, chutou o pau da barraca. Ele, no dia do falecimento de Abraão Avinu, está escrito que Hashem antecipou a morte de Abraão. Hashem fez um milagre. Nosso patriarca Abraão morreu 5 anos antes, para não ter o sofrimento de ver o Esav fazendo coisas tão erradas. No dia do falecimento do nosso patriarca Abraão, o Esaú, naquele dia ele assassinou, ele roubou a mulher do outro, ele fez idolatria, e ele chegou muito cansado. Estava assim, cansado do quê? De ter assassinado, de ter feito adultério, de ter feito idolatria. E aí Yaakov estava preparando uma comida para o pai dele, que eram umas lentilhas vermelhas. A gente não sabe exatamente se é lentilha normal com vinho. A gente não chegou até nós exatamente a receita. Mas o Esav, ele falou: você me dá essa coisa vermelha. E Yaakov falou: olha, você vai ser o rabino da família, você é o primogênito, você vai ser o representante de todos os assuntos espirituais, você vai ser o terceiro patriarca do nosso povo. Deus me livre, onde estamos? Você assassinou, dormiu com a mulher do outro, fez idolatria, e o nosso povo vai ser Abraão, Isaac e Esav. Quer dizer, você vai ser a continuação do nosso povo, nosso terceiro patriarca? De jeito nenhum. Me vende a sua Bechorá, me vende a sua primogenitura, agora eu vou ser o terceiro patriarca do nosso povo. Aí eu te dou essa comida. O Esav falou: para que eu preciso disso? Então ele concordou, ele recebeu. Os dois fizeram lá um negócio. O Esav vendeu para o Yaakov a primogenitura, quer dizer, o direito de Yaakov ser o sucessor do Yitzhak. Então, passou para ele uma vez. Aí chega para receber a brachá. Aí ele já não queria mais fazer nada. Ele falou: já comprei a primogenitura dele. A mãe falou: não, agora você vai fazer shchita abat kasher de 2 bodes. E nós vamos pegar a pele do bode e você vai se fantasiar de Esav. O Esaú, ele era muito peludo. Então você vai colocar essa pele de bode em volta dos seus braços. Aí ela falou: você vai lá para o seu pai agora. Seu pai mandou Esav para a floresta para caçar, fazer uma comida especial, que hoje vai ser a festa que ele vai repassar essas bênçãos para o Esav. Então você vai lá, você fala que você é o Esav, você vai... De novo teve que passar o pé no Esav de novo. Ainda está Yaakov. Aí ele teve que ir lá para o pai dele e falou: olha, eu sou... o pai perguntou: quem é você? Porque ele vê que a voz dele é tão meiga, tão delicado. Ele falou... Você sentiu o cheiro do Éden, né, nele? Olha, vamos chegar lá. Aí ele falou: né, Esav Bechorecha, quer dizer... Ele falou: Esav, seu Bechor, seu primogênito. Ele quis dizer assim: vírgula, Esav é seu primogênito, né? Mas aí ele fez isso de um jeito que dá para entender que ele é o Esav, o primogênito. Quer dizer, teve que passar a perna de novo. O Yitzhak suspeitou, falou: peraí, não estou conseguindo enxergar. Então ele pediu para o Yaakov se aproximar, passou a mão naquela pele de bode. E a gente sabe que a coisa mais mal cheirosa é uma pele de bode recém-extraída. Aí o Yitzhak falou: estou vendo que o cheiro do meu filho, ele falou, não falou o cheiro da roupa, falou o cheiro do meu filho, que a roupa estava fedendo. O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Hashem abençoou.
quer dizer, o paraíso. O que aconteceu lá? O Yitzhak, ele não conseguia enxergar. Materialmente falando, ele não estava chegando no mundo material, ele só estava vendo imagens, então ele não sabia quem era quem. Ele via que tinha uma pessoa na frente dele, mas não conseguia reconhecer se tinha pelo ou não tinha pelo. Então, não conseguia ver isso. Então ele teve que subir a um nível que, contar para vocês esse nível, como funciona. Quando Hashem, isso, Rodinho, é muito importante para você, nós temos uma alma divina. Essa alma divina é uma parte de Deus. Quando Deus colocou no Adão e na Eva aquela alma divina, eles eram um corpo só. Então está escrito, Vaifar b'apav neshmat chaim, que Deus soprou nas narinas deles, daquela pessoa única, neshmat chaim, uma alma vida. Diz o Zohar que Deus não soprou, porque soprar é um limite material, e Deus está bem acima dos limites materiais. Ele é muito melhor do que tudo isso. Então por que a Torá usa a palavra soprou para te dizer quem sopra o que ele tem dentro? Para dizer que essa alma que você recebeu é uma parte de Deus. Então depois você chega no Noach. O Noach sacrificou o animal para Hashem. Então são 10 gerações entre o Adão e a Eva e o Noach. E o Noach sacrificou o animal, está escrito que Deus sentiu um cheiro agradável. E novamente, Deus não cheirou, Deus não soprou, Deus não cheirou. Mas o cheirou é o contrário do soprou. Então, o que quer dizer? Deus sentiu um cheiro agradável, você vai para uma perfumaria e fala, olha, eu quero um perfume de carne queimada com madeira. Se até Deus falou que o cheiro é tão agradável, todo mundo vai querer casar comigo, né? Com um perfume desses de carne queimada com madeira. Aí você vai na perfumaria, o dono da perfumaria vai falar, isso é um fedor. Não é um cheiro agradável, é um cheiro desagradável. Então, o que é que Deus sentiu o cheiro agradável? Então, quer dizer que o fato do Noé ter pego a coisa mais grotesca desse mundo, que é o animal, é mais grotesco que o mineral, mais grotesco que o vegetal, e ter transformado isso em mitzvah, fez disso um sacrifício para Hashem, isso chegou até aquele nível que a gente vai chamar de mundo de Atzilut, que é da onde veio a sua alma divina, que é representada pelo sopror. Então o cheirou, quer dizer que desceu de baixo para cima, subiu até aquele mesmo nível. Então o que o Yitzhak fez foi isso. Ele falou, então eu vou ver agora na vestimenta da alma lá em cima, quem é essa pessoa que está na minha frente? Eu não tenho como saber quem é. Não tem como saber. Então, ele subiu ao nível de mundo de Atzilut. Ele viu a vestimenta da alma e ele falou, esse aí é o maior tzadik do mundo, a pessoa mais elevada da face da terra. Deu todas as bênçãos para ele. Está escrito isso no profecia de Yeshayahu, do profeta Isaías, ele fala que o Mashiach, ele não vai julgar pelos fatos. O juiz tem que julgar pelos fatos, né? Mas o Mashiach não vai julgar pelos fatos. O Mashiach vai julgar pelo cheiro. E essa é a intenção lá, que pelos fatos você está vendo uma pessoa que se interessa por judaísmo, você está sabendo que ele tem uma alma divina, porque olha, a manifestação da alma divina é o interesse pelo judaísmo. E essa pessoa chega para você e fala, quero estudar a Torá, quero cumprir mitzvot, mas não tenho como provar que eu sou descendente dos 30% de habitantes do Brasil que são descendentes daqueles cristãos novos da época da Inquisição. Não tenho como montar um quebra-cabeça de 500 anos. Até na época do Maurício de Nassau, 1630, ele recebeu uma reclamação do governo da Holanda em Haia, que a sinagoga de Recife estava fazendo conversões. E deram detalhes lá, que fizeram o Brit Milá para a pessoa e colocaram ele no mikveh. E aí o Maurício de Nassau respondeu para eles, falou, olha, eles não estão convertendo cristãos, esses são judeus que foram convertidos à força para o cristianismo e estão voltando para o judaísmo, porque o que eles alegaram, o governo da Holanda, é que pela lei deles é permitido para um judeu professar o judaísmo, mas é proibido um judeu converter um cristão para o judaísmo.
Então Maurício de Nassau falou, eles não são cristãos, eles são judeus que foram convertidos à França, estão voltando para o judaísmo. Mas então por que precisou mikve? Então o Brit Milá nesse caso é o suficiente? Ele está voltando para o judaísmo, ele sabe quem é a mãe, ele sabe quem é a avó, ele sabe quem é a bisavó, ele sabe quem é a tataravó. Passaram 164 anos. Não passou muito tempo, ele conhece a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, a trisavó. Por que precisou de mikve? É o suficiente o Brit Milá. Lá foi uma conversão de verdade, porque 164 anos depois da Inquisição já não tinha como provar quem era quem. Então imagina 500 anos depois. Aí é o nosso caso. Aí o Mashiach, pelo cheiro, ele vai julgar, não pelos fatos, porque pelos fatos ele vai falar para a pessoa, você não é judeu. Fato, mas pelo cheiro, o que quer dizer? Pelo cheiro, ele vai subir até, vai olhar lá no mundo de Asilut, a vestimenta da alma, ele vai falar para essa pessoa, ele tem uma alma divina. Então ele é um judeu. Graças a Deus, né? Que bom. Sim. Então, voltando então aqui para as brachot, então eu estava contando para vocês que estava no Yeshiva, estava fazendo uma prova para os meninos sobre Deus. Então, os filhos do Yaakov tinham falado para ele, Shema Israel, escuta Israel. Mas ele nasceu Yaakov, ele nasceu, passou a perna no Esav, comprou a primogenitura dele. Passou a perna no Esav de novo, recebeu as bênçãos do pai dele. Depois ele fugiu para Haran. Lá em Haran, na Síria, tinham duas meninas, que elas eram as filhas do Lavan, que ele era o tio de Yaakov, o irmão da mãe de Yaakov, de Rivka, e eles já tinham decidido que a Leá vai se casar com Esav. E o Yaakov chega, ele se encontra com a Rachel, ele tem um amor à primeira vista, e ela também, e ele trabalha 7 anos para se casar com a Rachel, e na noite do casamento levam para ele a Leá. Então, eles eram pessoas com muito pudor, a gente vê até hoje na Síria, assim, tem muitas roupas. A noiva devia estar com aquele véu, bem roupa assim da Síria mesmo. E ela era tímida, quer dizer, ela não ia falar. Colocaram ela numa situação dessas, o que ela vai falar? Agora ela não abriu a boca. E Yaakov acorda de manhã, na hora que já tem luz, ele vê que ele se casou com a Leá, que era predestinada para ser a esposa de Esav. Terceira vez que ele passou a perna no Esav. Pegou a primogenitura dele, pegou as bênçãos dele, pegou a mulher dele. Então, ele nasceu para isso, porque a cobra, que era o pacote do Esav, era o anjo de Esav que baixou na cobra, pegou todas as bênçãos do Adão e Eva por meio de trapaça. Agora ele tinha que pegar essas bênçãos de volta por meio de trapaça. Isso era o único jeito de Jesus de resgatar essas bênçãos. Então tinha que ser assim. Porque Yaakov retificou uma parte de Adão. Isso, sim, que era a parte principal. A parte principal, que era a Neshama. Avram retificou o nível Nefesh do Adam Rishon. Yitzhak o nível Ruach, Yaakov o nível Neshama, que é o principal. Então Yaakov era o cúmulo da alma do Adam Rishon. Então na prática, o que aconteceu, os filhos do Yaakov, eles falaram, Shema Israel, escuta Israel, como ele virou Israel, ele estava vindo da Síria depois com as esposas e com os filhos, e no meio do caminho, esse anjo que tinha baixado na cobra no começo do mundo, veio agora se vingar dele, falou, agora você pegou as bênçãos de volta. Então, agora só que o anjo, na hora que ele entra na dimensão do mundo, ele tem que fazer para si um corpo material. Senão ele não interage. Senão ele pode aparecer, pode conversar. O anjo Gabriel apareceu para o profeta Daniel, o anjo Gabriel apareceu para o Yoshua Benum, para o Josué. Ele apareceu no acampamento do Sanherib. Mas para ele mover alguma coisa, ele tem que estar num corpo. Senão não move nada. Ele pode se revelar, mas ele não interage. Então, esse anjo baixou no mundo, no lugar dele baixar na cobra dessa vez, já não encontrou a cobra com pernas como tinha no começo do mundo. Ele, na dimensão do mundo, ele faz para si próprio um corpo material. Corpo desse mundo.
E aí ele caiu em cima de Yaakov, os dois lutaram toda a noite. Chega de manhã, porque a noite é o horário da Gevurah. Ou seja, na hora que o sol se põe até meia-noite, é o horário de Gevurah. Então esse anjo do mal, esse Satã, ele tem mais força nesse horário, entre o pôr do sol e a meia-noite. Na meia-noite já tem um fio de bondade, Chut Shel Chesed. Então o anjo já queria voltar para cima, ele falou, olha, me solta. E Yaakov segurou ele e falou, eu solto, eu sei que agora você já perdeu as forças, agora já começou a amanhecer, começou a alvorada. Agora já... Então, solto se você concordar que eu não roubei essas brachot. Eu peguei de volta o que era meu, eu tinha que pegar dessa forma, porque você me tirou dessa forma, eu tinha que pegar dessa forma. Então o anjo falou, então o seu nome não vai ser mais Yaakov, quer dizer, você não veio mais para passar a perna, você não veio mais para trapacear, para pegar de volta por meio de trapaça, você pegou o que era seu. Então seu nome vai ser Israel, você lutou contra a criatura espiritual e conseguiu vencer, conseguiu argumentar o que era certo e recebeu a criatura espiritual, deu o braço a torcer, falou, você está certo. Então ele se tornou Israel. Depois a própria Torá chama ele de novo de Yaakov, mas os filhos dele, na hora que falaram, escuta Israel, quer dizer, você na sua maior revelação, quer dizer, você já não é o cara que veio enganar o Esav. Você é Israel. Então escuta Israel, olha, do jeito, nesse nível que você está de Israel. Hashem é o nome de Deus. 4 letras, né? A gente fala Hashem, quer dizer o nome. Mas porque não pode pronunciar esse nome, Eloqueno, que é o nosso Deus, Hashem, novamente não pode pronunciar o nome, então a gente fala o nome, né? A quer dizer o, Shem quer dizer nome, errado, é um. Essa reza, o Shema Israel, se eu falo o versículo inteiro, é permitido. Se eu falo só metade do versículo, eu tenho que falar Shem, mas se eu falo o versículo inteiro, eu posso falar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso que eles falaram para ele. Então esse é o cúmulo da reza judaica. Então, eu pergunto para os meninos lá no terraço da Shiva, meninos, quando vocês falam Shema Israel Hashem, nome de Hashem de tetragrama, o que vocês pensam? Então começa por um menino que o pai dele era rabino na Europa, não vou falar que país, tudo aqui muito sigiloso, mas o menino já estava estudando na Shiva faz tempo. Pergunto para o menino, o que você pensa na hora que você fala Hashem? Me lembra o nome do menino, me lembra como ele respondeu isso. O que você pensa nessa hora? O que você imagina? Então o certo seria falar, olha, não tenho como imaginar, porque está acima da nossa percepção, né? Ele falou, olha, me ensinaram que Deus é infinito, então imagina uma coisa comprida que não tem fim. E me ensinaram que Deus não tem forma. Então imagina essa coisa comprida, totalmente disforme, totalmente sem forma. Eu falei, uau. Eu falei, você tem certeza? Infinito, então imagina comprido e sem forma, então imagina disforme. Eu falei, mais estátua do que isso, eu não sei se dá para fazer. Aí eu pergunto para o outro menino, o que você imagina na hora que você fala Shema Israel Hashem? Você falou Deus? O que você imagina? Aí ele falou, imagina um velhinho atrás da nuvem falando Shema Israel. Eu falei, por que velhinho? Segurando o cajado ainda, né? Para não cair da nuvem. Aí, por que velhinho? Ele falou, porque ele já estava antes de todo mundo. Cada estátua de igreja, não vou entrar em detalhes assim. Aí nós conversamos sobre isso, eu ensinei para eles, né, que não tem como imaginar Deus, porque tudo que você vai imaginar, Deus é muito melhor do que isso. Então, se você já imaginou alguma coisa, quer dizer que você errou. Porque Hashem está muito acima disso. Ele é muito melhor do que isso. Então, conseguiu imaginar, então quer dizer que não está certo. Então, quando a gente fala brachá,
nós temos que ter um contato direto com Hashem, saber que Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Ele quer sempre o nosso bem. Ontem a gente deu exemplo você gostou do exemplo da fraldinha, né? É. Então, o Rudinho gostou do exemplo. Então, às vezes, a gente não está vendo isso, que Precisa trocar a fraldinha. então às vezes a criança, ele fez na fralda e tá quentinho, tá gostosinho, e ela fez lá número 1, número 2, e a mãe vai trocar a fralda dela, e ela não quer, ela fala, tá gostoso assim? Então, mas a mãe fala para ela, e depois você vai ter assaduras, entende? Tá gostoso agora, mas por pouco tempo. Depois você vai gritar, então é melhor agora você gritar um pouquinho do que depois você gritar muitinho. Então ela tem que dar um banho na criança. E a criança lá se espremendo. Mas é melhor, às vezes, se espremer um pouquinho do que depois surtar, ter uma dor muito maior. Então, no nosso caso, assim, no caso de todos nós, você faz o trabalho divino, está escrito que você tem que leitiaguer, você tem que se esforçar para estudar a Torá. Então, hoje a gente estava estudando isso, o esforço, diz o Rebbe, o esforço não é somente tentar entender claramente o que está escrito nas escrituras judaicas, o esforço não é somente tentar entender o idioma, às vezes o Dvar Torá, a palavra da Torá vem no hebraico, às vezes vem no aramaico, o esforço não é só isso. O esforço é que quando você vai estudar a Torá, Deus me livre, o outro lado fica bravo. O outro lado fica bravo, começa a fazer barulho. Então você começa, o outro lado lá, o lado que existe temporariamente até a Geulah, até a nossa redenção final, e aí diz o profeta que Deus vai tirar o espírito impuro da terra, quer dizer, não vai existir mais coisa ruim. Então essa coisa ruim, enquanto ela existe, ela vê que você está estudando o Torá, ela vê que você está falando uma brachá, ela tenta te atordoar, ela tenta ela te traz impedimentos, ela faz acontecer coisas, tipo o Satã baixa na cobra e a cobra aparece na sua frente. Você fala, de onde apareceu essa cobra? Só na hora que eu comecei a estudar a Torá, só na hora que eu comecei a falar os brachot, de repente me lembrei que estou devendo aqui, estou devendo lá, de repente toda a minha agenda está na cabeça. Parei de falar brachá, esqueci da agenda inteira. Comecei a estudar a Torá, toda a agenda voltou para a cabeça, todas as preocupações. Parei de estudar a Torá, a agenda desapareceu. Falei, pera, tem alguma coisa aqui? Então, diz o Rebbe, se esforçar para estudar a Torá, quer dizer se esforçar para tirar da sua cabeça esses impedimentos, para não se relacionar a esses impedimentos, para não se relacionar a essas preocupações, para você estudar a Torá tranquilo, mesmo sabendo que a situação, Deus me livre, não é uma situação tranquila. Então isso quer dizer se esforçar para estudar a Torá. Estudar tranquilamente, mesmo sabendo que a situação não está tranquila. Então você tira da sua cabeça esses impedimentos, você tira da sua cabeça essas preocupações. Isso é chamado de esforço. Então quando a gente fala as brachot, quando a gente reza, tinha uma história na época medieval, na época do Baal Shem Tov, tinha um senhor feudal, um poris. Então tinha os alunos do Baal Shem Tov, um dos alunos do Baal Shem Tov chegou para ele, um judeu pedindo uma brachá. Ele falou assim, olha, eu peguei um empréstimo com o senhor feudal, lá com o dono do castelo da minha região, dono das terras, e chegou o dia de pagar, eu não tinha dinheiro. E ele é um cara que pode fazer qualquer coisa, tipo, pode colocar alguém num calabouço, deixar o cara apodrecendo lá, não tem... O governo da Polônia naquela época não era uma coisa séria, não tinha fiscalização nenhuma. Então o senhor feudal tinha uma autonomia. Aí ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar ele. E aí o Rebbe daquela época, ele falou, olha, não se preocupa, ele nunca vai se lembrar que você está devendo para ele. Por quê? Porque ele não reza.
se ele estivesse rezando uma reza judaica, o outro lado ia falar, olha, estão te devendo dinheiro, olha isso, olha aquilo, para ele não conseguir rezar, ia trazer para ele um monte de preocupações. Aí ele ia se lembrar. Agora, sendo que ele não reza, então o outro lado não vai atrapalhar ele, assim, trazendo esses impedimentos, esses argumentos. Então, assim, nós sabemos, quando uma pessoa se aproxima do judaísmo, quando uma pessoa está fazendo brachot, está estudando Torá, dentro desse pacote existem esses impedimentos, essas preocupações, faz parte. Porque se a coisa está dando certo muito fácil, o outro lado não está se preocupando em te atrapalhar, Alguma coisa errada tá. alguma coisa errada tá. Quer dizer, alguma coisa o outro lado lá está ganhando com isso. Então esse outro lado, graças a Deus, ele tem um prazo de validade e chega a hora que Deus tira o espírito de impureza desse mundo e esse nosso mundo material vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso, vai se tornar Keter de Asilut revelado aqui embaixo. E muito obrigado para todos vocês que participaram desse meu aniversário, data judaica. Nós que agradecemos, né, pessoal? E Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes, grandes milagres em grande, grande estilo, muita, muita, muita alegria. Amém. Ponto. Muito obrigado para todos aqueles que assistiram a nossa aula. Deixe nos comentários. Ajude a nossa instituição, faça a sua tzedakah. Muito obrigado por todos aqueles que já fizeram a tzedakah do mês de Iyar. Agora, nessa semana, já passamos para o nosso novo mês, teremos Rosh Chodesh. Então, muito obrigada pela colaboração de todos. Sem vocês, nada disso aqui existiria. Então, assim, a contribuição de todos é muito importante, agradecemos. Muito obrigado o carinho que vocês têm pelo Rabino Globe, o respeito, principalmente, que vocês têm por ele. Muito obrigada, agradeço de coração. E muita, muita alegria, porque é isso que o Rabino quer de nós. Muita alegria, muito sucesso, muita saúde. É assim que a gente pode comemorar o aniversário dele, né? É sendo feliz, sendo alegre, porque ele fala que nenhuma bênção vem do céu se a pessoa estiver triste. Então, quanto mais alegre a gente estiver, mais certeza de bênçãos a gente terá. E não esqueça, então, nas brahot, Janaína, né? Você que perguntou no nosso grupo sobre as 100 brahot diárias, não esqueça, nós temos que correr atrás das mitzvot, correr atrás das brahot, então não percam brahot, que é a forma que vocês conversam com a Kadosh Baruch Hu. A forma mais íntima, né, que a gente tem é cada vez que a gente for comer um alimento, fazer uma brahá e conversar com Hashem. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. Obrigada, Rudy. Eu que agradeço. Ótima tarde. Obrigado, Aba. Aí pode encerrar aí. Atzlacha, estava terminando aqui o meu 15. Então, esse é o lado bom do galuto, né, do exílio aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem 15. Tem que... É verdade. Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, Nachat Yodei Amitim, Mikol Mishpacha, muita, muita, muita alegria. Amém. Amém. Bekol Tov.